alguém prender, versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Amém? Se assente, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Queridos, redobre sua atenção, por gentileza, por alguns minutos. Eu prometo à igreja que eu serei aqui objetivo e bem claro, irmãos, para que os santos venham entender, aqueles que ora irão de me ouvir nesse momento. Amados, o texto em que ora tomamos por conhecimento é um texto a qual ele está inserido ao Segundo Testamento da Bíblia, a qual nós conhecemos como o Segundo, aliás, ou o Novo Testamento, a qual possui ali os 4 primeiros livros, a qual é de nosso conhecimento, vós que sois leitores da Bíblia Sagrada, os 4 evangelhos. São eles o evangelho a qual escreve Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas permita-me usar esses 3 primeiros evangelhos, a qual são conhecidos evangelhos sinóticos, a qual é de nosso conhecimento esses evangelhos, a qual carrega um evangelho pregado por Jesus Cristo e escrito por esses homens inspirados por Deus. Percebemos que esses 3, a qual ora já mencionei, escreve esses evangelhos. Dentre eles, escrevem o mesmo texto, mas o contexto que me chama a atenção é que ora, a qual João Marcos escreve em seu livro, no seu capítulo de número 5, a qual chama a minha atenção. Porém, esse texto a qual aqui mencionamos é um texto que bastante nos chama a nossa atenção. E é interessante que a Bíblia em si, ela é ali por nosso conhecimento em 3 versões de linguagens. A primeira linguagem é a linguagem literária. A segunda linguagem é a linguagem metáfora. E a terceira linguagem é a linguagem figurativa. Percebemos que esse texto em que ora lemos é um texto que nos chama bastante atenção, porque se trata de um texto literário, por consequência figurativo. Um texto literário, a qual sabemos que na gramática do português, sabemos que aonde se trata de um texto, a qual chama a atenção do leitor, um texto fictício, mas sabemos nós que somos cristãos,
Se trata de um texto verdadeiro, de um texto a qual registra uma realidade. Mas nós que somos estudiosos da Bíblia, digo estudiosos, é aquele que lê, é aquele que se aprofunda naquilo que lê. Percebe que se trata não somente de uma linguagem literária, mas de uma linguagem também descritiva, a qual descreve aquilo que nós lemos. E não somente sendo uma escrita literária, mas se trata de um fato narrativo, a qual a própria Bíblia nos narra o acontecimento. E quando se trata da linguagem figurativa, é onde usa personagens bíblicos, se tratando deste livro sagrado. Personagens são esses mencionados, o próprio Jesus. E a segunda figura, ou melhor dizendo, o segundo personagem bíblico, a qual ora é mencionado um homem, a qual não é revelado o seu registro, seu nome, mas é registrado o seu gênero, que se trata de uma figura masculina, a qual ele vivia, ou melhor dizendo, a sua moradia era dentro de um sepulcro. Se você estudar a Bíblia, você vai saber que os sepulcros naquela época, muitas das vezes eram vistos os túmulos em cima de áreas montanhosas. E é bem verdade que nessa região conhecida, a região de Gandara, percebe que até mesmo João Marcos irá de escrever e titularizando este homem conhecido como o homem de Gadara. Ou seja, a Bíblia irá de nos narrar, porque se trata não somente de uma linguagem literária, mas sim também de uma narrativa. E dentre essa narrativa, irá de nos mencionar a figura de Jesus, que quando antes, estando ele com os seus discípulos do outro lado da margem do mar, a Bíblia vai dizer que Jesus e seus discípulos, eles atravessam ao mar até chegar à área de Gadara. A Bíblia irá de nos dizer os versículos que nos antecede a esse texto, que Jesus estava em uma região pregando a palavra, pregando o evangelho, pregando ali os ensinamentos da verdade. E o que me chama muito a minha atenção, que dentre um livro que possui 16 capítulos e 661 versículos, há um texto como este, há uma narrativa a qual pregoou ao meu coração, a trazer ao coração da igreja. E quando ali eu lia, e quando ali eu meditava, naquele momento o meu coração meditava e o meu ouvido escutava, porque enquanto meu coração estava aberto, os meus ouvidos estavam abertos. E quando ali o meu coração mastigava a leitura em que estava sendo ali feita aos meus pensamentos, ao tatear os meus dedos a esta leitura, o Espírito Santo soprava aos meus ouvidos. Pastor, porque tateava os dedos? Porque muito bem sabe os irmãos que eu possuo uma deficiência física, essa é visual. Por isso, tateando os dedos, o Espírito Santo movimentando ali a minha mão ao decorrer daquela leitura, eu ouvia o sopro do Espírito Santo aos meus ouvidos acerca deste texto. Espera que eu vou melhorar. Mas ali eu comecei a entender que quando ali a narrativa bíblica irá de nos dizer que quando Jesus estava ali chegando na margem do outro lado de Gandara, a Bíblia nos diz algumas descrições, ou uma narrativa descritiva deste homem, era que esse homem tinha a sua morada dentro daquele sepulcro. Percebe que aquele homem não tinha convívio social. A Bíblia também nos diz que ele era amarrado por grilhões,
ou seja, ele era acorrentado até mesmo com as correias ou com as correntes, mas nada o pôde segurar. Nem grilhões segurou aquele homem, nem corrente segurou aquele homem, nem cadeado segurou aquele homem, pois a Bíblia nos narra que a situação daquele homem estava ele possuído por espíritos. Percebe o plural da escritura, que havia uma legião de demônios. Porque, pastor, se você ler, você vai entender que quando aquele homem, aqueles demônios percebem que Jesus chega até a margem, aleluia, eles ali se aproximam da onde estava Jesus, e ele se debruça diante de Jesus. Percebe que até o diabo adora Jesus. E quando ali se debruça, se prostra diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus, ele irá de perguntar aqueles demônios era: quem sois vós? E aqueles demônios respondem: legião é o meu nome. Ou seja, se tratava de vários demônios que estavam atormentando, acorrentando aquele homem. Percebe que o estado que ele vivia, o perigo em que ele apresentava a sociedade era tão grande, porque ele vivia isolado de outras pessoas que tinham medo de se aproximar daquele sepulcro, pessoas que tinham medo de se aproximar daquele homem. E a verdade que quando nós começamos a entender que quando Jesus ele chega do outro lado ali da margem, chegando à terra de Gadara, próximo àquele homem, talvez antes deles chegarem do outro lado da margem, algo que me chama a atenção, que para eles chegarem do outro lado da margem do mar, ou seja, eles partiram de um princípio, ou seja, teve um começo, que antes deles atravessarem aquele mar, a Bíblia nos diz, os versículos que antecedem essa escritura, que eles passam por uma grande tempestade, mas quem estava dentro do barco que balançava de um outro, balançava do outro, balançava de um lado, balançava do outro, e quando aquela tempestade cada vez aumentava mais, ou seja, cada vez que os discípulos tinham mais medo, a tempestade aumentava mais, cada vez que os discípulos se amedrontavam mais, os ventos se aproximavam mais, ou seja, o medo aumenta, o perigo aumenta, mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, é quando acontece que ali, os discípulos amedrontados com aquela tempestade, com aquele vento, eles vão até ao final do barco, aonde estava ali Jesus descansando. A Bíblia nos diz que eles despertam a Jesus e disse: Senhor, salva-nos, porque perecemos. É onde Jesus ali apenas se levanta. Ao se levantar, ele levanta as tuas mãos para os céus, e os ventos e o mar se acalmaram. Percebe agora que quando ali o vento se cessou, as águas se cessaram, a Bíblia diz que Jesus com seus discípulos chegam agora à margem do mar, a terra de Gadara, aonde aquele homem se encontrava preso dentro do sepulcro. Ou seja, sepulcro, cemitério, é lugar aonde é enterrado aqueles que já foram em óbito, ou seja, lugar de gente morta, lugar de cascata morta, ou seja, louvado seja Deus, estava vivendo aquele homem em ambiente morto, estava vivendo aquele homem em cenário morto, estava vivendo aquele homem em lugar aonde só estava gente, ou seja, casta, ou seja, corpo de pessoas que estavam ali em óbito, ou seja, não tinha perspectiva de vida nenhuma, não tinha mudança de vida nenhuma. Aquele
aqueles que olhavam para aquele homem de fora poderiam julgar, poderiam dizer: já está morto, já morreu. Poderiam olhar para aquele homem e dizer: está num ambiente aonde não tem vida, aonde não tem esperança. Jesus, ele poderia ir para qualquer lugar. Jesus poderia ir para o templo, Jesus poderia ir para o Getsemane, Jesus poderia ir para a tua casa, Jesus poderia ir para Galileia, mas Jesus preferiu ir aonde estava o sepulcro. Jesus preferiu ir aonde estava pessoas sem perspectiva de vida. Era Jesus provando para um mentiroso, é Jesus provando para o fofoqueiro, era Jesus provando para o caluniador, dizendo: para onde que muitos têm vida, aliás morte, mas ainda pode gerar vida. Ainda Jesus, já sinto a graça de Deus. Sabe por quê? Jesus chega num lugar aonde menos eu e você espera. Jesus chega num lugar para poder transformar. Eu vou falar, Jesus pode chegar numa igreja morta, Jesus ele pode chegar num bairro morto, Jesus pode chegar numa cidade morta, mas aonde estiver morto e estiver a presença de Jesus, viverá. A igreja que estava morta viverá. O bairro que foi morto viverá. A cidade que foi morta viverá. Deus está dizendo: oh glória, o maconheiro que pro diabo morreu viverá. O viciado no crack pro diabo que morreu viverá. A mulher que estava no prostíbulo que morreu, mas para Jesus viverá. Deus está dizendo para você: da sua mão vai sair um copo de cerveja, e Deus vai colocar o microfone para você anunciar a palavra. Da tua boca Deus vai tirar o cigarro e vai colocar o evangelho. Deus está dizendo para você: eu vou tirar você do sepulcro, eu vou tirar você da morte, e vou colocar você aonde vai gerar vida, aonde vai gerar renovo, aonde gerar palavra. Eita, não desliga não, permanece firme, ligado na fiação de Jesus Cristo, porque o diabo disse: assim como eu amarrei aquele homem de Gadara, assim como foi amarrado com grilhões, assim como foi amarrado com corrente, o diabo disse: eu vou amarrar o casamento dela, eu vou amarrar o marido dela, eu vou amarrar a família dela. Mas hoje eu quero dizer para você que não terá cadeado para Deus, porque o próprio Deus ele vai quebrar corrente. Jesus, eu vou falar, o diabo queria prender o teu casamento no deserto, o diabo queria prender a tua família no vale, o diabo queria prender tua casa na prova, mas o diabo se esqueceu que você serve o Deus que liberta, você serve o Deus que cura. Deus está soprando o teu coração nessa noite. Não vai ter corrente que vai segurar você, não vai ter grilhões que vai segurar você. Não vai, eu vou falar, porque o túmulo vai ser fechado nessa noite. O teu casamento não morreu, a tua casa não morreu, a tua família não morreu, a tua casa ainda permanece de pé. Tem gente, o vizinho da esquerda está olhando e está dizendo: está chorando. O vizinho da direita olhou e disse: está chorando. A macumbaria deu certo, se enganou, capeta, porque a macumbaria não vai ter vez, o macumbeiro não terá vez, o feiticeiro não terá vez, o caluniador não terá. Eu vou falar, ele vai a serebadarabacai. A macumbaria não vai amarrar você, o ritual satânico não vai amarrar você, o inferno não vai amarrar você, a capetada não vai amarrar você, mas você será preso na presença de Jesus, pastor. Que
negócio é esse. O diabo não vai tirar você do altar. O diabo não vai tirar você da presença. Deixa eu ver quem veio seu lado pelo Espírito. Levanta a mão para você dar glória para ele. Eu sinto a graça de Deus aqui hoje. Minasei que deva sonha. Niminastei de bede calabai. Eu sinto uma graça sendo liberada aqui. O mesmo azeite que escorreu sobre as barbas de Arão estão descendo. Jesus, eu vou falar, porque o diabo disse: eu vou trincar aquele altar, quem sabe assim o sepulcro seja aberto. O diabo disse: eu vou rachar aquele altar, quem sabe assim o túmulo será aberto. Mas eu tenho um recado de Deus para a tua vida hoje. Sabe por quê? Aqueles que desejavam enterrar o teu casamento, aqueles que desejavam enterrar a tua vida, aqueles que desejavam enterrar os teus filhos. Eu vou falar, Jesus, eu vou falar, sabe por quê? Não fica magoado comigo, não, sabe por quê? A maquiagem que o diabo tentou amarrar, meu Deus abençoe, o diabo que tentou amarrar tua filha na maquiagem vai ser liberta hoje. Eita, a roupa curta que o diabo tentou amarrar tua filha hoje, amarrar tua esposa hoje, será liberto. Ei, as más companhias que o diabo tentou amarrar teu filho hoje, será quebrado os grilhões. Os grilhões serão quebrados. Deu ruim pro diabo de novo. Deu ruim pra capetada de novo. O inferno não vai prevalecer contra a tua vida. O inferno não vai prevalecer contra a tua casa. O inferno não vai prevalecer contra o teu ministério. Está dizendo para você: o vento vai passar, mas você vai permanecer de pé. O diabo vai passar, mas você vai permanecer de pé. Se você crê nessa presença hoje, varão, se você crê nessa palavra hoje, varão, dá o maior salto dessa cadeira aí, faz um barulho de adorador na terra, porque Deus te escolheu para você marchar, para você adorar a presença dele. O Espírito Santo está operando aqui nessa noite. A presença dele está aqui operando nessa noite. Eu sinto a graça dele aqui. O diabo disse, olhando para esse texto, consegui isolar ele da família dele. A família se esqueceu, a família virou as costas, porque ele está no sepulcro. Ou seja, enquanto muitos estão dizendo, a família já abandonou, a casa já abandonou, a igreja já abandonou, eu vou falar até você dar glória, eu vou falar até você liberar um aleluia, porque hoje Jesus chegou para salvar tua casa, Jesus chegou para mudar tua história. Eita, enquanto o diabo pensou, eu consegui, eu derrubei ele, eu derrubei ela, mas uma coisa o diabo precisa saber, que o cair do homem, mas o levantar é de Deus. Eu vou falar, você vai entender. Você pode ter caído, mas a presença permanece em você. Você pode ter caído, mas o ministério permanece. Você passou pelo deserto, mas quem vai morar em você não vai ser o deserto, vai ser a presença. Você passou pelo processo, mas quem vai morar em você não é o processo, é o Espírito. Você passou pela prova, mas quem vai morar em você não é a prova, mas é o propósito.
de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Eu vou repetir até você dar glória. De Jesus Cristo, é de Jesus. Ai, sei onde vaso minei que nabra. Olha para cá. Veja bem. O diabo pensou que conseguiu, o diácono Jaconias. Mas quando a gente entende a Bíblia, pastor Fernando, é quando a gente começa a viver o propósito de presbítero Luciano. Sabe de uma coisa? Porque não basta, irmãos, a gente só ler. A gente precisa interpretar. Porque a linguagem da literatura não é lermos, é interpretarmos. E veja bem, era um homem que vivia a sua morada, veja bem, era no sepulcro, aonde só tinha lugar que não tinha vida. Eu vou repetir para você entender, para você não esquecer. Era a morada, olha só. Vamos lá. Era no passado. Era a escrita na gramática do português, passado. Era a morada daquele homem. Vamos na Bíblia. O que a Bíblia nos ensina a respeito de morada? Que vós é morada do. Mas aonde é que aquele homem vivia? No sepulcro. Sepulcro era lugar de morte. No espírito era lugar de vida. Você não deu glória porque você não pegou. E Jesus chegou ali. A primeira coisa, quem foi ao encontro de Jesus? Aquele homem. E aonde Jesus ele chega? Quando Jesus chegou até Zaqueu, o diácono Jaconias, o que ele falou? Hoje me convém dormir na sua. Você acha que Jesus ia dormir no sepulcro? Você não pegou. Jesus está dizendo: assim como eu cheguei e falei para aquele homem, assim diz o Senhor, a tua morada não será no sepulcro, a tua morada será na minha casa, a tua morada será no meu altar. É Deus que está dizendo: não haverá morte, não haverá choro, mas haverá vida e alegria. Raichei candoromão de calabra e assuribi de candominai. Deus está dizendo para você: vai ser enterrados aqueles que desejaram a tua queda, serão enterrados aqueles que desejaram a tua humilhação, desejavam a tua derrota. Hoje é noite de você bater no peito, varão. Hoje é noite de você bater no peito e varoa, e reconhecer que Cristo é maior na tua vida hoje, maior na tua casa hoje. Se você crê nessa palavra, levanta a tua mão para você receber aquilo que Deus colocou na tua vida. Olha só o respaldo que a Bíblia nos dá. Além daquele homem viver no sepulcro, ele era amarrado. Não, você não está entendendo. Desculpa da palavra, mas porque o altar é santo. Mas ó a desgraça que o diabo ele faz.
além de você viver num ambiente que não tem vida, você é amarrado. Talvez vai ter algumas pessoas, até mesmo, ou aqueles que ouvem esse microfone lá fora, pode até ficar chateado comigo. Talvez você pode assim indagar no seu coração e dizer: mas pastor, é só uma bituquinha, né, pastor Fernando? Só um traguinho só. É só um copinho, né, presbítero Luciano? O copo pode te levar para o buraco. Não, você não pegou. Não é o buraco da cirrose, não. É o buraco lá do túmulo, do sepulcro, aonde não tem mais salvação. Aquela bitoquinha que você queria dar no cigarro, na maconha, na farinha, no crack, eita, pode te levar a óbito. Pastor, aleluia, como eu faço para ser salvo? Creia, tu e tua casa, e vós será salvos. Não, eu vou falar até você da glória, porque você não entendeu. Jesus está dizendo para você: o Espírito Santo vai chegar na tua casa, vai chegar na tua vida, porque vai gerar mudança perante o teu chamado, vai gerar mudança perante o teu ministério. O diabo disse: é hoje que eu vou segurar ela na prostituição, é hoje que eu vou segurar ele na cachaça, é hoje que eu vou segurar ele na maconha, é hoje que eu seguro ela no cigarro. Mas Deus está dizendo para você: o teu passado será apagado. A partir de agora você se tornar uma nova criatura. Pastor, até hoje eu não fumei. Pastor, até hoje eu não bebi. Pastor, até hoje não me prostituí. Mas Deus está dizendo ao seu coração: você será, aliás, você largará a fofoca, você largará a mentira, você largará a falsidade, você largará a hipocrisia, você viverá o evangelho de Jesus, você vai viver a palavra de Jesus, você vai viver, porque o diabo não vai amarrar você mais na fofoca, o diabo não vai amarrar você mais na mentira, o diabo não vai amarrar você mais nas drogas, o diabo não vai amarrar você mais na prostituição, porque hoje você será selado pelo Espírito. Eu sinto a graça de Deus aqui hoje. Há uma presença tão grande, irmãos. Eu sinto esse altar estremecer com uma glória tão grande. Não, você não está entendendo. Eu sinto esse altar estremecer com uma glória tão grande, presbítero Luciano. Aleluia, porque o diabo queria dizer assim: quem sabe eu faço um buraco aqui, ele tropeça ali. Quem sabe eu coloco um buraco no meio do caminho dela, quem sabe assim ela cai. Mas o diabo se enganou, sabe por quê? Porque o diabo não vai amarrar você no buraco, o diabo não vai amarrar você na tempestade, o diabo não vai amarrar você na adversidade. Estão querendo derrubar você, estão querendo derrubar o teu ministério, estão querendo derrubar o teu chamado. Mas uma coisa eu vou dizer ao seu coração: aqueles que já não tinham mais perspectiva de mudança nenhuma, aqueles que já não tinham mais esperança de mudar de vida, até mesmo de história, mas Deus está soprando hoje ao seu coração para lhe dizer: aquilo que para o diabo era lucro, aquilo que para Satanás estava sendo vantagem, eu vou dizer para você: aqueles que olharam para você e diziam: é servo do diabo, é serva do capeta, mas hoje eu vou dizer algo para você da parte do nosso Deus. Aqueles que amarraram você no teu passado, eu sinto algo aqui que o Espírito Santo está soprando aos meus ouvidos. O diabo quer amarrar você no teu passado, o diabo quer amarrar você naquilo que te condena. Você não lê Bíblia?
com todo respeito. A carta de Romanos, capítulo 6, verso de número 23, vai dizer que o salário do pecado é salário do pecado é Mas a mesma carta, no capítulo de número 8, verso de número 1, vai dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão. Se vocês em Cristo, eu repito de novo, se você estiver em Cristo, uma nova criatura você é. Eita! Se você fumava, não fuma mais. Se você cheirava, não cheira mais. Se você bebia, não bebe mais. Se você se prostituía, não prostituía mais. Se você mentia, não mente mais. Se você fofocava, não fofoca mais. Se você caluniava, não calunia mais. Se você apontava, não aponta mais. Se você condenava, não condena mais. Se você amaldiçoava, não amaldiçoa mais. Porque a partir de agora você vai marchar na terra, você vai pisar na terra, você vai pregar a verdade, você pregará a palavra de Cristo. Se você crê, levanta a mão, vai. Se você pegou, levanta a mão, vai. Se você recebeu, levanta a tua mão, vai. Porque hoje os céus vai tomar tua vida hoje. Os céus vai tomar tua casa hoje. Os céus vai tomar tua família hoje. Os céus tomará o teu casamento agora. Libera o teu glória para Jesus. Libera o teu aleluia para Jesus. Porque hoje o Espírito vai tomar a tua vida. Se coloca de pé, igreja, não vou estender não. Se coloca de pé. Você prestou atenção no que aconteceu aqui? Você enxergou o que aconteceu aqui? Você ouviu o que foi falado aqui? Se você não enxergou, se você não prestou atenção, e se você não ouviu, se prepara para o que vai acontecer aqui agora. Minashai Joudodevashai Deromondevidasai Kerebederevasai. Estou vendo 3 luzes descendo do alto dos céus aqui. Isso aqui é sobrenatural, igreja. Estou vendo 3 luzes espiritual descendo do alto dos céus aqui. Não, agora você não está entendendo. Mas já você vai entender. A primeira luz chegou. A segunda luz está chegando, ó. Estou vendo entrar lá da porta, ó. Está andando aqui no meio. O pregador, o pastor aqui não faz nada. Mas vai ser aberto agora vai ser feita uma abertura agora no alto dos céus. Vai ser feita uma abertura espiritual em cima do teto aqui, ó. Ó, já estou sentindo queimar. Olha lá, a terceira luz descendo, ó. Pela abertura, ó. Devação de bidai. Você vai entender. Você vai entender. Você vai entender. Você vai entender. Levai que nem sai. Quer ver? Aqui, ó. Os 3 estão aqui. Mai chei kai. Eu estou sentindo esse altar até tremer, igreja. Eu estou sentindo esse altar até tremer, igreja. Eu quero pedir aqui ao Espírito Santo que está aqui nessa noite, assim como ele sopra agora nos meus ouvidos. Tem pessoas que estão amarradas.
Niminou e açai. Aquele que o diabo amarrou. Quero ver o diabo de mão para trás aqui hoje. Já estou ouvindo um grito da derrota de um demônio. Devacando, devarabachuriei defai. Lembrando minas timinei que nerraiaçai. Quer prova? Não precisa de apontar ninguém. Não precisa. Já disse para os irmãos que eu não uso altar para poder apontar ninguém. E muito menos para expor. Não precisa. Mas tem algo que tem amarrado. Quer saber? Se é Deus que está falando com você. Já tentou a primeira vez, não deu certo. Já tentou a segunda vez, também não deu certo. Porque o diabo tentou amarrar com grilhões. Mas em nome de Jesus, esse demônio que tem te assolado, que tem soprado nos seus ouvidos dizendo: para. Tem soprado nos seus ouvidos: não vai hoje para a igreja. Tem soprado no teu coração: é só mais um dia. É só mais um dia. É só mais um dia. Que assim eu tenho oportunidade de levar você para o sepulcro. Tampa a brecha, varão. Tampa a brecha, varão. Eu preciso terminar. Labrai que tiramandai. Eu preciso liberar o Espírito Santo que está aqui. Pastor, que negócio é esse? Liberar o Espírito Santo? A palavra de Deus diz: te dei ordem para pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões. E Jesus, ele disse: no meu nome. É base bíblica, quer ver? No meu nome expulsarão demônios. No meu nome expulsarão demônios. Mas que Jesus, ele disse: eu irei ao Pai, mas eu rogarei ao Pai para que mande o meu Espírito. Espírito Santo. A primeira vai desabarrando aquela macumbaria que foi feita dentro do quarto dela agora. Vai. Aramanda calabarai. Eu preciso finalizar, igreja. Mas antes de eu finalizar, eu preciso entregar aquilo que o Espírito dá, Jesus. Há tanto tempo eu segurei, mas o Espírito Santo disse: chegou na hora de você liberar a minha revelação. Eu não vou segurar aquilo que não é meu. Olha lá, eu vejo o Espírito Santo dentro do teu quarto agora. Romão de calabrai. Ó, eu vejo. Pode apagar a vela vermelha. Pode apagar essa vela preta também. E que essa vasilha não é vaso, porque vaso quem escolhe é Deus. Que essa vasilha vazia está fazendo aí. Olha lá o Espírito Santo tirando, ó, primeiro anjo tirando a vasilha e a macumbaria. O segundo e o terceiro anjo está tirando o demônio. Sabe onde estava? Sabe onde estava? Debaixo da tua cama. Não precisa de eu expor, você sabe. Lebrai candou biderabastei. Olha o demônio gritando: já foi derrotado o diabo. Perdeu mais uma. Nessa casa você não entra mais. Nessa vida você não toca mais. Nessa família você não toca mais. Porque a partir de agora, aonde tinha morte, agora terá vida. Agora terá vida.
agora terá vida. A igreja que crê nessa palavra, levanta a mão e ora comigo. Ora comigo, Pai das luzes, em nome de Jesus, ó Deus, essa pessoa que entrou aqui hoje com as perspectivas de milagre, de palavra, revelação, em nome de Jesus, ó Deus, que a tua igreja, meu Senhor, venha receber a tua palavra, venha receber a tua presença de uma forma tremenda, Senhor, de uma forma gloriosa, meu Pai, em nome de Jesus. Vai renovando esse altar conforme a tua palavra que foi pregada. Restaura esse altar conforme a tua palavra que foi pregada. Restaura essa família conforme a tua palavra que foi pregada. Restaura essa casa conforme a tua palavra que foi pregada, em nome de Jesus. Jesus, deixa eu terminar. Daí que chou mandarabia de rasomideia. Inimion de rastibiei de rai. Rai chen candondon de plan de flácia. Vai chen candomon de rai. Você vai saber que eu vou estar falando com você. Pela ética cristã, você está nome. Você sabe que eu estou falando com você agora. Eu recebi um áudio. Eu mandei para uma pessoa essa semana. E Deus me revelou uma das coisas desse áudio. Levai canchou me derracei. O diabo estava arquitetando uma forma para envergonhar e enterrar esse ministério. Mas as duas velas que eu vi aqui acesa, eu vi o Espírito Santo fazendo assim, ó, apagando. Eu vi o Espírito Santo fazendo assim, ó, apagando. Ei, mulher, recebe. Ei, varão, recebe. Recebe. Recebe hoje. Eu finalizo aqui, eu prometo, eu finalizo aqui. O Espírito Santo, eu prometo, entrega aqui duas coisas. A primeira pessoa, tem alguém que está tentando te envergonhar no seu ambiente de trabalho. Foi feita a arapuca. Foi feita uma arapuca. Ai, shai, candaste pedecai. Mas a justa causa é Deus que vai dar para o diabo. Porque a justa causa não vai chegar na tua vida. Ai, segura. Segura para mim poder terminar. Segura. A segunda pessoa, o diabo tentou te atingir por intermédio do seu esposo. Mas o teu ministério não será manchado, porque quem te levantou e te escolheu foi o Senhor Jesus Cristo. A igreja que crê nessa palavra, levanta a tua mão